Constituição. As políticas públicas afetam todos os cidadãos, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Hoje em dia é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da sociedade. E é a partir deste princípio que os governos federal, estaduais ou municipais se utilizam das políticas públicas. Mas afinal, o que são políticas públicas e como são planejadas e implementadas? Este é o assunto do programa Em Discussão Especial de hoje. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Daniel Bonatti, que é cientista político, e Vinícius Scherglis, que é administrador público. Bom, meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp. Principalmente para falar desse assunto aí que implica diretamente na vida da população. É isso mesmo, Vinícius? É isso mesmo. Bom, queria agradecer o convite aí da Rede Alesp para estar mais uma vez podendo conversar um pouco sobre administração pública de modo geral, mais especificamente sobre políticas públicas. Políticas públicas, Daniel Bonatti, do que nós estamos falando? Primeiro, obrigado pelo convite. Políticas públicas é um processo de tomada de decisão, né, em que você vai executar uma ação do Estado pensando numa melhoria para um determinado público-alvo. Né? Então, quando eu estou falando de políticas públicas, eu estou pensando desde a formulação, do desenho da política, passando pela sua implementação, e depois você avalia se você alcançou os resultados pretendidos e estipulados no momento da formulação. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do ciclo aí da política pública, para o pessoal de casa entender do que a gente está falando aqui. Pesquisando um pouco sobre o tema, encontrei aí várias definições no que tange o entendimento do que é uma política pública, Vinícius. Quer dizer, ainda é complexo definir o que é uma política pública ou já existe aí um consenso exatamente do que a gente está falando? O Daniel ele colocou um entendimento bastante claro a respeito do que é uma política pública. Obviamente, para o estudante, a quem for tomar contato pela primeira vez com esse tema, vai perceber que não existe talvez um único conceito, que não existe apenas uma única definição. Em alguns momentos, as definições, apesar de diferentes, elas se complementam. Em alguns momentos, elas acabam, às vezes, divergindo um pouco, mas acabam confluindo para aquilo que o Daniel acabou colocando aqui. Então, há autores, e aí obviamente vai depender de onde também esses autores são autores mais norte-americanos, enfim, mais europeus, também tem uma nuance na forma de compreender a política pública. Alguns autores vão achar que, na verdade, tudo aquilo que o Estado faz. Outros autores vão dizer que é aquilo que o governo e não o Estado faz. Outros autores vão se aproximar um pouco mais do que o Daniel disse, vão dizer que é o resultado do produto de uma ação governamental e ou estatal. Não é que são conceitos que divergem em si, mas eles acabam se complementando. Então, acho que esses conceitos podem variar de acordo com a cultura do país, o entendimento nesse sentido? Acho que o próprio desenvolvimento da administração pública, do governo, daquele território no tempo e no espaço. As sutilezas históricas acabam fazendo com que essas pequenas nuances elas ocorram, né? Existe uma tradição dentro das políticas públicas no contexto americano, né? Ela sai da ciência política, né? Ela tem uma força muito grande na ciência política. No contexto brasileiro, está mais ligado ao campo da administração. Obviamente, são campos e são saberes distintos envolvidos. Eles se complementam de modo geral, mas isso também acaba influenciando no tipo de ótica que a gente aplica para compreender o conceito. Então, o que é importante talvez para quem está assistindo a gente, né? Essa variabilidade de conceitos, todas elas suportam aquilo que é políticas públicas, bem como o Daniel disse, a gente está interessado nesse jogo, na maneira pela qual o Estado ou o governo vai produzir as suas ações e o resultado, o impacto principalmente, talvez isso seja o que mais importa, o impacto dessas ações na vida do cidadão. Na sua visão, o brasileiro sabe, Daniel, o que são as políticas públicas? Será que as pessoas têm consciência do papel que elas têm dentro desse universo, na construção das políticas públicas? Saber sabe, né? Talvez a gente não consiga identificar o nome, né, políticas públicas com tanta clareza e dada se nem a academia, né, consegue convergir. Por exemplo, olhando para a academia, eu geralmente adoto esse conceito, especialmente por conta dessa questão do processo decisório, né, da previsão do processo decisório dentro da lógica da política pública. Porque é aí que entra, é aí que você vê presente o cidadão, os grupos de interesse, né, o mercado agindo, né, na formulação e na implementação de políticas públicas. Então, eles se veem, talvez nem sempre, com tanta clareza.
né? Mas a gente participa da formulação de políticas públicas hoje com o advento das redes sociais, maior participação. Você vê muita gente engajada, querendo influenciar de alguma forma a decisão dos gestores, seja por um tweet, por um abaixo-assinado, ou mesmo por uma opção de consumir carne ou não consumir, comprar produto nacional ou produto importado. Então, é uma forma de estar influenciando no seu microcosmos, né, na política pública, e é a participação, eu acho que a participação do indivíduo nesse processo como um todo. Essa questão que ele coloca, né, das redes sociais, eu acho que isso aproximou muito a população dos políticos, essa participação acabou ajudando muito nesse sentido, né? Mas a gente também não pode esquecer que aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente tem as audiências públicas, as frentes parlamentares, onde justamente a proposta é discutir políticas públicas. As pessoas costumam ter esse engajamento, Vinícius? Como que você enxerga isso? Como você perguntou para o Daniel, será que o cidadão comum ele sabe exatamente? Se ele não sabe, eu acho que ele tem certeza que ele é impactado. Então, acho que isso é um aspecto importante. Ele já consegue hoje ter uma clareza independente aí, eu acho, de classe social ou o segmento onde ele se encontra, que de fato as ações do governo têm um impacto direto na vida dele. Seja aí numa questão, por exemplo, hoje a gente passou recentemente, há um tempo atrás, por uma greve de caminhoneiros. Então a gente enfrentou ali um desabastecimento. Isso tem impacto em preços. Obviamente, uma outra questão que estava por trás disso, o plano de fundo, era o preço dos combustíveis. Então essas discussões passam a fazer parte cada vez mais presentes, já eram, obviamente, mas a gente percebe que isso não está atrelado especificamente a um segmento social. Todo mundo hoje sabe, consegue perceber o impacto que isso tem na sua vida. E aí vem o ponto que você coloca, que são os instrumentos, né, de acompanhamento, de participação. Talvez a gente poderia ponderar em algum aspecto, em alguma medida, que a partir do momento que a gente tem um governo eleito, existe uma agenda de políticas públicas que é chancelada por meio do voto para aquele governo, e a partir de então, aquela agenda que foi acordada nas urnas, ela passa, então, essa agenda de políticas públicas passa, num segundo momento, a buscar ou tentar ser implementada. Obviamente, isso não é tão tranquilo, não é tão óbvio, não é tão fácil, e não é porque aquela agenda, a princípio, ela recebeu a anuência das urnas para que ela fosse colocada em prática, que ela vai ser colocada na exata medida em que o proponente ao cargo de executivo, de fato, vai conseguir fazer. Então, tem aí uma diferença. De fato, é só o começo da disputa das políticas públicas. Na verdade, assim, desde o processo de identificação de problemas, de formulação de alternativas, tudo isso, a política pública ela vai se moldando, ela vai se modificando. Os atores, eles continuam exercendo pressão, e os atores aí vão falar dos formais, informais, depois ao longo do papo a gente discute um pouco mais sobre isso, mas os atores, eles vão, obviamente, moldando essa política pública desde o momento da formulação de alternativas até, no final, até nos instrumentos de avaliação. Isso esse tensionamento é normal, faz parte do cabo de guerra, né, da própria maneira como o cidadão se coloca politicamente. Então, mais uma vez, o cidadão ele sabe, ele tem uma noção daquilo que ele gostaria de ver ou não. E, obviamente, a questão dos instrumentos. Hoje, as redes sociais, como o Daniel disse, é um dos grandes termômetros, pelo menos. O cidadão ganhou mais voz, a sua voz está amplificada. Algumas postagens, em poucos momentos, ganham, às vezes, uma dimensão muito grande. Aí também tem uma discussão paralela sobre fake news ou não. A gente vai discutir se aquele argumento que sustenta é verdade ou não. Mas existem instrumentos e eu acho que aí tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo está muito atento. E, obviamente, a gente entende que não é porque o governador ou o presidente ou o prefeito ele foi eleito com margem de votos às vezes até grande, que ele vai ter um céu de brigadeiro para voar. Essa tensão também ocorre durante o governo para que essas políticas então sejam implementadas mais para um lado, mais para o outro, mais para o centro. Certo. Em linhas gerais, quem são os agentes de políticas públicas? Em linhas gerais, depende do conceito, eu vou dizer todo mundo, mas os agentes de políticas públicas, eu acho que vai depender da definição. Quando eu falo Estado em ação, né, a definição mais ampla,
desse ponto de vista, acaba sendo mais restrito. Eu estou olhando para o Estado e seus atores formais previstos no processo de tomada de decisão e implementação do programa. Né? É uma pergunta bem complicada de se responder. Eu prefiro tratar como todo mundo, porque quando você tem um interesse envolvido, né, quando todo mundo, mesmo que esteja à margem, está sendo impactado pela política de alguma forma. Mesmo que eu não tenha nada a ver com aquele assunto em si, o Estado está despendendo recurso para deixar de aplicar naquilo que é meu interesse, para aplicar em outra coisa que ele está estabelecendo prioridade. Então, mesmo à margem do processo, eu acabo participando como um ator interessado se eu penso nas políticas públicas como um todo. Mas aí dentro da teoria a gente vai ter os chamados stakeholders, né? São aquelas pessoas que são os interessados, que fazem parte da tomada de decisão e em algum momento eles são consultados ou são acionados para que a política seja implementada. Então, por exemplo, você tem o Sistema Nacional de Saúde. No Sistema Nacional de Saúde, a distribuição de recursos entre os entes federativos, você tem diversos conselhos que fazem parte dessa distribuição. Então, não é simplesmente uma rubrica orçamentária, né? Tem indicadores, conselhos que fazem parte para identificar a prioridade e fazer essa distribuição. Então, você tem agentes identificados, o Ministério da Saúde é um agente, enfim, entre outros. É complexa essa pergunta que eu te fiz. Mas na verdade, é tudo muito complexo. Para discutir não é simples. Mencken dizia, né, para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, não dá para responder de uma maneira muito objetiva. Quando a gente está falando de um tema que vem muito da teoria, do modelo, são recortes que você estabelece para tentar identificar uma realidade. Né? Quando você está perguntando dos atores presentes, quem são os atores, os agentes de políticas públicas, se eu estou fazendo um recorte da ação, do Estado em ação, eu olharia para a lei, para o processo de tomada de decisão, num primeiro momento, veria quem são os atores, identificaria os atores que têm poder de veto, execução ou fazem parte da implementação. Num segundo momento, eu veria as pessoas impactadas diretamente por essa política, ou seja, o público-alvo ou mesmo os órgãos em que você tem diversos atores. E aí, num terceiro momento, né, olharia para aqueles que não estão sendo contemplados, que de alguma forma podem influenciar esse processo decisório e boicotar, inclusive, uma política porque eles não se sentiram contemplados e acham que a prioridade do Estado deveria ser outra. Eu gostaria de complementar, porque nesse aspecto, eu acho que o Daniel foi bastante feliz na resposta, na medida que ele fala todo mundo, porque de fato tem todo mundo, mas também tem a própria máquina, né? A administração pública com seus funcionários, que sejam eles de carreira ou não, vamos chamar esse corpo burocrático do Estado, que vai, em boa medida, implementar a política pública, independente do setor onde ela se encontra, ela tem uma forte influência na forma como a política pública é implementada e acho que é um relativo consenso dentro da academia que também no próprio sucesso que essa política pública vai ter a médio e longo prazo. Né? Então, questão da efetividade, né? Exato, acho que tem esse aspecto que é importante. A burocracia exerce um papel fundamental no sucesso de uma política pública. Então, tanto na capacidade técnica que ela tem para poder executar projetos que, dependendo da complexidade, podem variar bastante, dependendo da amplitude também, né, podem ser projetos mais focalizados ou mais universalistas. Mas você precisa desse corpo técnico e também participá-los do processo de formulação é importante, também para evitar os boicotes, obviamente, porque a gente sabe que às vezes uma boa iniciativa, uma boa ideia acaba ruindo, um bom projeto acaba não acontecendo, se você também não tem o envolvimento adequado desta burocracia, que faz com que a máquina funcione, com que a máquina ande. É isso que torna a pergunta um pouco mais complicada, porque, por exemplo, quando eu estou falando de gestão pública, dentro da ideia de políticas públicas, talvez o mais estudado seja a burocracia, como a relação dela com o político, que é que tem legitimidade para tomar as decisões, para fazer o desenho de política. Mas a burocracia tem um impacto enorme, né? Mesmo não tendo a legitimidade do voto, ele detém o conhecimento técnico para dizer quais são as prioridades, qual é o principal problema. Então, aí, na ideia de atores, né, hoje talvez seja o estudo da burocracia seja talvez algo mais palpável do ponto de vista da gestão pública. Por isso está tendo essas discussões de mais ou menos Estado, onde se intervém, onde o Estado pode fazer parte. Né? Em épocas de crise é natural você jogar a culpa nos salários dos servidores, no inchaço da máquina,
né, nessa estrutura. Então, esses atores dentro da política pública, hoje eu acho que talvez seja o mais estudado. Outro ator, já que a gente está falando de atores, explanando, né, a questão. Os atores que não estão dentro do Estado, hoje, acho que a gente tem um foco muito grande hoje na sociedade civil, mas a academia, por exemplo, também é um grande, é um ator assim, de peso que a gente considera. Não é à toa que às vezes medidas mais ou menos populares para esse nicho específico encontram uma resistência maior, especialmente se a gente analisa talvez o último ano do governo federal, né? Você tem uma questão bastante acentuada entre o papel das universidades ou não, isso tem sido debatido. Também a universidade, de forma geral, se coloca de maneira antagônica em alguns momentos a medidas adotadas. Enfim, isso faz parte do processo que a gente observa na prática, talvez a dureza ou as delicadezas do processo de elaboração de uma política, né? Que os agentes, de fato, eles podem se portar mais favoráveis em alguns momentos, às vezes não, às vezes de fato, porque, obviamente, é um grande jogo de interesses. É interessante para não deixar a discussão tão etérea, né? Quando a Kate comenta das audiências públicas aqui, você vê presente a academia, uma frente parlamentar de combate à exploração do trabalho infantil, por exemplo, né? Atores da sociedade civil, órgãos do Estado estarão presentes aqui com quem formula a política, né, parlamentar. Quem é que vai legislar e vai dizer qual é a prioridade de execução do serviço. Então, esse é um bom ambiente para ver tanta participação da população, porque a gente também tem que deixar claro que o ator ele se consolida quando ele tem alguma relevância no processo decisório, né? Então, a sociedade civil organizada, a academia que já estuda o tema, e os próprios órgãos do Estado que vão estar fazendo parte desse debate, subsidiando o parlamentar para elaborar políticas, ou o próprio executivo. Certo. Falando um pouquinho da parte prática, né? Basicamente, no que a gente colocou aqui, política pública, então, nada mais é que uma diretriz aí voltada para resolver um problema que é público. Certo? Como que a gente operacionaliza isso, né, na prática? Que instrumentos que a gente tem para fazer uma política pública? Porque a gente já pensa, muitas vezes, normalmente as pessoas já associam com uma lei, um projeto de lei e políticas públicas, mas eu acredito que não seja só isso, quer dizer, existe todo um universo aí por trás disso. Como que a gente poderia explanar esse aspecto, Vinícius? Bom, acho que o primeiro ponto muito interessante estava na sua fala, que foi uma coisa chamada identificação de um problema. Então, público. Vamos entender que esse problema, quer dizer, algo que está aí, que existe, primeiro precisa ser compreendido como uma questão a ser tratada, como um problema. E aí eu tenho que buscar, num segundo momento, a superação dessa situação atual por uma situação desejada. E, obviamente, isso também está carregado de viés, porque uma situação desejada pode ser mais para um lado ou mais para o outro, obviamente. Então, bom, identificado o problema, existe algo que é visto pela sociedade, entendido pela sociedade como problema. Eu vou agir diante desse problema, é o segundo momento que eu coloco. Às vezes, não atuar sobre aquela questão já é uma decisão governamental, já é, de alguma forma, não fazer a política pública no fim, definir uma política pública, né? Não agir, uma ação também é uma ação, né? Então, bom, sobre aquilo, de fato, reconheço, mas não vou atuar em cima daquele ponto. Aí vamos ao terceiro passo, que seria, bom, definir, aí eu preciso colocar, esse problema ele precisa ganhar relevância para que ele entre na agenda governamental. Né? Lógico, a gente falar de agenda, existem diferentes tipos de agenda, tem uma agenda dos partidos políticos, tem a agenda da sociedade civil, tem a agenda mais estruturada, a agenda formal do governo, você tem a agenda da mídia, que é uma das talvez mais importantes, que geraria talvez um outro em discussão de mais uma hora aqui, e cada agenda tem a sua nuance diferente. Então, os atores ficam tentando inflar esse problema para que esse problema ele ganhe relevância suficiente para que ele entre na agenda formal. E a partir da entrada da agenda formal, bom, então existe um problema, eu quero atuar sobre ele, esse problema ele é relevante, eu vou fazer alguma coisa, pronto. Então vai existir esse movimento de ação do Estado, de ação do governo para tentar
encaminhar essa questão. E aí, obviamente, a gente vai entrar no processo formal de elaboração de políticas públicas. Então, desde a existência de compreender melhor quais são os vetores que fundamentam a existência daquele problema, quer dizer, o que impacta diretamente aquele problema. Depois, a gente vai tentar entender exatamente quem é afetado, o quanto eu quero intervir naquela realidade. Então, aí eu vou usar pesquisas, eu vou usar a construção de indicadores, eu vou usar, às vezes, tentar compreender melhor as realidades onde aquele problema ele ocorre, quem são os responsáveis, segundo as competências constitucionais, para atuar naquele aspecto. Quer dizer, é só o município, é o Estado mais o município, é o governo federal, então isso depende da área temática. E aí a gente vai para marco legal, né, uma legislação que ampara, a gente vai para orçamento, que aí vão acabar construindo e moldando essa política, até os indicadores que vão mensurar e de que maneira eu vou avaliar. Todos esses são os aspectos mais práticos, mais palpáveis das políticas públicas, de como a gente percebe essas políticas públicas na prática. Obviamente, a gente pode se debruçar sobre cada um deles, e aí talvez o Daniel escolha um desses pontos para falar um pouquinho mais. Eu nem vou escolher o ponto, vou aproveitar, depois dessa aula, não tem que complementar. Mas eu acho, pensando na prática, isso, por exemplo, políticas públicas de trânsito, né? Para se cuidar do trânsito no Brasil, se imaginou um sistema nacional em que você distribuiu competências para o governo federal, governo dos estados e município. Entendeu-se que no município o município vai cuidar da parte que remete ao solo. Então, é quem multa sobre estacionamento, velocidade nas vias municipais, é quem organiza o trânsito, semáforo, etc. Né? No governo estadual, ele é basicamente concentrado o registro de veículo e o registro de carteira de habilitação, então, onde eu tenho os dados da pessoa e os dados do veículo. E o governo federal é o responsável por normatizar tudo isso, além das rodovias federais. Então, assim, isso daqui é um exemplo de política pública em que se estabeleceu os limites de governança distribuídos entre cada ente federal para que você possa preservar a vida, para que você possa ter o controle sobre a propriedade, enfim, e a licença. Né? Então, todo aquele processo que o Vinícius estava contando, de identificar um problema, né? Eu tenho um problema, hoje tem um número de veículos que não comporta deixar o livre mercado, adquirir, eu preciso ter um controle sobre a posse, eu preciso saber se a pessoa é habilitada, porque uma pessoa não competente a dirigir o veículo se torna uma arma. Então, estabelecer aquelas regras e assim é monitorado toda a política de trânsito no Brasil. Certo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Quando a gente fala de quem cria a política pública, né, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, até por tudo que tem sido colocado, que não é um monopólio aí de ator governamental, quer dizer, a sociedade também participa, o mercado, quer dizer, pode contribuir. Será que esses papéis estão bem definidos e claros dentro desse processo todo, Vinícius, na sua visão? Toda vez que um aluno meu pergunta sobre como é que eu entendo uma determinada política pública, aí eu sempre brinco com ele assim, olha, primeiro passo você vai buscar a Constituição Federal, porque de alguma maneira aquilo começa por ali, ou pelo menos esse pontapé inicial de quem faz o que acaba em alguma medida, dependendo, quase totalidade, está ali, né? Então, aí você vai passando de uma diretriz nacional para uma estadual, da estadual para municipal, tem coisas que são competências exclusivas, tem outras coisas que são competências compartilhadas, e esse aspecto que você cita, que é de um sentido mais de coprodução de política pública, quer dizer que ela não é, apesar de eu ter todo esse sistema nacional para as diversas políticas públicas de uma maneira institucionalizada e formalizada, ou seja, os sistemas estão organizados, as competências estão divididas, a partição dos recursos está estabelecida e também os indicadores de aferição dessa política, de modo geral, de maneira a grosso modo, eles acabam estando definidos. Eventualmente uma política ou outra vai faltar regulamentação, ou tem uma regulamentação mais tardia, depende também da celeridade ou não do governo. Desculpa interromper, mas o que não é um problema também. Né? Não, porque, não. Assim, implícita discussão, às vezes a gente tem aquela necessidade... de que tudo esteja organizado, né? Mas não é obrigatório, né? Porque é um problema quando a gente normatiza demais também, porque a realidade ela é muito mais complexa. Eu não conseguiria imaginar um Uber, por exemplo, um aplicativo de transporte, há 10 anos.
E hoje é uma das grandes inovações, inclusive impactando no mercado de trabalho. Então, a falta de regulamentação, essas zonas cinzentas que aparecem por essa falta de regulamentação, pode proporcionar inovação. Sim. Lembrando do caso do trânsito, né, o cinto de segurança obrigatoriedade, ele veio de uma regulamentação estadual ou municipal, não lembro a época, né, que é considerado inconstitucional porque é competência exclusiva do governo federal. Mas foi um avanço. E esses detalhes, então não é a ausência de legislação que compromete, mas essa parceria, que eu acho que a gente pode depois explorar com mais tranquilidade, ela é fundamental hoje em dia porque os problemas públicos eles são complexos, multifacetados, sobre eles age uma multiplicidade de forças e você não tem uma única solução em boa medida para que eles tenham a real efetividade ou tragam efetividade à política pública. Daí a importância da construção de inúmeras políticas com a participação de sociedade civil e também do setor privado. Quer dizer, essa união faz a diferença, né, Daniel? Entre o setor privado e a sociedade civil. É o Estado em ação. O Estado ele é um corpo onde tem vários atores interessados brigando para agendar seus interesses. Vivo, né? É um organismo vivo. Então, eu acho que o grande ganho do Estado é quando ele consegue receber a sociedade civil organizada e o mercado para discutir e tomar uma decisão mais qualificada. Quer dizer, o papel de cada um desses integrantes, na sua visão, estão bem definidos. Quer dizer, as pessoas sabem o papel delas dentro disso. Eu até acho que os fóruns, até acho que não é tão interessante você definir muito bem seus papéis. É um jogo de interesse em que a participação deles é a mais importante, às vezes o processo é mais importante até do que a entrega de um resultado, em determinados casos. Não estou falando aqui da avaliação da política, que eu preciso saber o impacto exato dela. Eu estou falando da parte da agenda, que eu preciso saber o que tem de inovação no mercado, eu preciso saber quais são as demandas da sociedade civil. E aí são os fóruns que participam. Eu não tenho como prever, né? Isso, ou se eu pudesse já fazer uma previsão, já saberia qual a solução ou por onde eu caminhar. Né? Então eu preciso que existam essas zonas cinzentas, essa possibilidade até para abrir espaço para inovação. Né? E aí eu não consigo regulamentar a priori. Foi aí minha observação, porque eu acho que existe uma cultura nossa muito assertiva com relação ao aspecto legal, né? A gente acha que, quando existe um problema, a gente acha que tem que regulamentar, a gente acha que o Estado tem que intervir de uma maneira mais eficaz, mais robusta, quando, na verdade, às vezes, a não-ação, como o Vinícius falou lá atrás, né? A não-ação é uma opção de política, para proporcionar inovação, proporcionar até ideias mais eficazes para combater o problema. Certo. O assunto está muito bom, a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho. O programa em discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Especial e hoje falando sobre políticas públicas. Bom, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouquinho o que são, né, as políticas públicas, quem são os agentes aí desse processo, quais os instrumentos também nós temos aí disponíveis para operacionalizar essas políticas públicas. Nesse segundo bloco, eu queria começar com uma pergunta. Seguinte, nós temos o governo federal, estadual e municipal, quer dizer, nós temos aí 3 níveis de governo que, inclusive, fazem uso das políticas públicas nessa linha das diretrizes de resolução de problemas públicos e etc. A gente consegue definir mais ou menos qual que é o papel de cada nível de governo dentro das políticas públicas? Digo isso porque muitas vezes a gente vê alguns projetos de lei que não vão para frente, projetos municipais ou estaduais, que não vão para frente sob a alegação de não, esse é um projeto ou essa é uma política de competência do governo federal. Quer dizer, existe ainda um pouco, algumas dúvidas aí do que cada agente aí tem de função. Como que a gente consegue explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que é de competência de cada nível de governo? Bom, o Brasil ele é uma federação, né? Então você tem ali uma somatória de estados que resolveram ali. O federalismo brasileiro tem uma característica diferente, que na verdade a gente era uma unidade e depois se dividiu em estados, né? Mas manteve aí a união
como essa amálgama, né, juntamente com a Constituição, que une todos esses estados, né? É diferente por exemplo, do federalismo americano, né, que já tinha ali as colônias independentes que depois formam um estado num movimento meio que oposto, né, diferente do movimento brasileiro, que é o movimento do centro para as pontas. A partir do momento e quando a gente fala de federalismo, a gente está falando de partição, partilha de poder. E o que vai definir a partilha de poder e recursos é justamente o texto constitucional. Então, de maneira assim mais ampla, né, a gente tem que entender essa questão federativa, então que existe essa partilha de competências, existe a partilha de recursos e, obviamente, o modelo que talvez inspire críticas é que a nossa última Carta Magna acabou descentralizando uma série de competências para o nível municipal, ao mesmo modo que concentrou grande parte dos recursos na esfera federal. Então, aí tem uma questão derivada disso, que é o federalismo fiscal, né, que vão dizer que essa concentração de recursos faz com que o município também tenha baixa capacidade de implementação de políticas em alguma medida, mas o modelo municipalista incentivado pela Constituição de 88 também, desde 88, acabou gerando um aumento significativo no número de municípios. Algo que está sendo hoje, ainda que de maneira bastante, não muito direta, né, mas está sendo tocada uma conversa assim, sobre o modelo federalista que nós temos, né? Então, de alguma maneira, não entrou ainda totalmente na agenda, você ouve uma ou outra coisa, que é sobre o tal pacto federativo. E isso influencia, obviamente, no desenho das políticas públicas, né, que é o que você comentou sobre partição de competência, partilha de recurso, e quem vai fiscalizar o quê, e quem vai complementar o quê, de que forma. Essas questões, um exemplo muito prático, por exemplo, é a questão, ou foi pelo menos a questão do saneamento em regiões metropolitanas. Óbvio, o saneamento básico é um serviço público de titularidade do município, quer dizer, um município específico que tem o direito de ter o seu departamento de águas, esgoto, a sua companhia de águas, mas pelo próprio, vou chamar de caminho da dependência, o path dependence, ou o modelo histórico como a gente seguiu, acabou fortalecendo as companhias estaduais em alguma medida, e nas áreas de região metropolitana, com adensamento, é muito difícil dizer que, até porque os rios não respeitam as divisões especificamente do município, né? A água de um passa pelo outro, se um polui acaba influenciando o outro. É difícil que um município tenha competência exclusiva, privativa, sobre aquele recurso que é um recurso comum e que afeta às vezes mais de um município, né? Uma nascente, o Tietê é um grande exemplo, né? Nasce lá no interior, passa por quantos municípios, ele tem diferentes momentos também da própria qualidade da água e tudo mais. Então, esse aspecto é um aspecto que é difícil, porque a gente, além de ter a complexidade de ser um país em desenvolvimento, ter uma dificuldade na arrecadação de recursos, ter um endividamento, a gente também tem um desenho complexo, federativo, que influencia nas políticas públicas. Gostaria de complementar? Sim, acho implícito que está na discussão. O nosso desenho federativo, ele... por ser uma Constituição extensa e a nossa cultura de regulamentação faz com que a gente tenha problemas com a realidade, o nosso modelo tenha problemas com a realidade. E aí o Vinícius aponta muito bem a questão do saneamento básico. Quando a gente compara com o federalismo americano, por exemplo, que os estados são mais empoderados, você tem um perfil de inovação, uma possibilidade de inovação maior do que você tem no Brasil. Então, acho que a grande crítica que a gente tem hoje é um engessamento muito grande da possibilidade de você achar alternativas diferentes. Porque em que pese as competências municipais hoje têm uma execução de serviço maior, né, prevista na Constituição, e essa concentração de recursos financeiros no governo federal, você faz com que seja o cobertor ainda mais pequeno ainda menor do que o previsto, o que seria natural. E aí o município fica engessado, tendo que cuidar da própria máquina, os orçamentos percentual hoje de gasto com a própria máquina é absurdo em relação à possibilidade, à capacidade de investimento, que você quase não tem. E isso é reflexo da nossa estrutura, do nosso federalismo, né, da nossa organização de Estado. E talvez um aspecto importante se a gente tem mais de 5.570 municípios, qual que é a capacidade de implementação que esses municípios efetivamente têm de políticas que são complexas. Então, não é incomum, por exemplo, o governo federal definir
dentro da política nacional que os municípios tenham que produzir políticas municipais de saneamento, meio ambiente, recursos, né? Então, todos esses aspectos o município tem que dar conta. Mas ele tem, de fato, corpo técnico para poder dar conta dessa... E tem a questão, não é só descentralizar recursos, mas o município também tem que ter capacidade para gestão e também operacionalização dessas políticas. Eu tenho os municípios tratando com as mesmas competências de execução de políticas públicas, um município de 1.100 habitantes, em que vive do comércio ou de recurso do governo federal, você basicamente não tem uma arrecadação própria, e São Paulo, que que vive dos problemas das cidades vizinhas, grandes indústrias em volta, e a gente não consegue contemplar uma flexibilidade, uma autonomia suficiente para poder responder a esses problemas. E em um país, né, do tamanho do nosso, com a complexidade de desafios que a gente tem aí em todas as áreas, como são feitas as escolhas dos temas das políticas públicas? Ele passa um pouco porque a gente comentou no primeiro bloco de, os atores eles têm as suas bandeiras, né? E eles, obviamente, eles querem que a sociedade passe a reconhecer que esses problemas eles são motivos de ação governamental. Em políticas públicas a gente acaba dizendo que, na verdade, tem sempre um cardápio de problemas públicos ali e alguns são eleitos, né? São escolhidos. Alguns desses problemas, essas escolhas, passam também por aquilo que a gente chama de janela de oportunidade, que às vezes ocorre um fato marcante, e esse fato acaba sensibilizando determinado segmento, acaba sensibilizando até um país inteiro, e aí fala assim, bom, agora desengaveta lá aquele projeto de lei que estava tramitando há 10 anos, mas que fala sobre isso. Porque criou-se, não que aquilo não era preocupação, as casas de lei estão abarrotadas de projetos aguardando discussão, aguardando votação, mas às vezes acontece esse gatilho, essa janela de oportunidade, que aí então o tema ele fala, bom, então agora esse é um momento de discutir esse aspecto. Isso é trazido então para os fóruns de discussão e ele vira prioridade, né? É como o Daniel disse, ele vira a bola da vez. Então isso é um dos gatilhos, né, que acaba acontecendo. O outro tem as discussões normalmente da própria sociedade, aí os partidos, até para um dos aspectos é mostrar que são da sua utilidade, defender suas bandeiras de maneira perene para que, enfim, né, então sempre vai se colocar uma pauta e essa pauta, aproveitando os movimentos da sociedade, também vai ganhar mais ou menos força, ou numa eleição, aquela pauta colocada, ela, através do voto, ela ganha, o programa de governo se materializa, bom, é isso que vai ser implantado pelos próximos anos, né? Então isso vira diretriz, lembrando que obviamente é só diretriz, né? Então a disputa por essa política pública ela vai ocorrer a partir daquele momento até a sua efetivação. Até aproveitando, a gente está numa casa legislativa, né? Essa é a importância dos partidos políticos com um programa muito claro, né? Então como vira uma agenda, como vira uma pauta, né? Os partidos políticos estão brigando para que as suas pautas sejam prioridade aqui, através de estudos, através da sua campanha. Recentemente eu estava lendo um estudo de um partido político que estava comparando os dias trabalhados dentro da administração pública com a iniciativa privada. É a forma dele de estar apontando, olha, existe um descompasso aqui em que a gente precisa ajustar a máquina para que seja tão eficiente quanto o poder privado, né? A iniciativa privada. E esse tensionamento ele é muito saudável e é muito interessante porque cada um vai fazer uso daquilo que entende que é dado, informação, e aí é onde a gente vai ter espaço para aquilo que é método científico, ciência, saber se os argumentos eles têm validade, as hipóteses elas são testadas, e acho que esse é o grande aspecto importante e fundamental de que haja discussão, de que haja espaço, que haja fórum, né, para que esse debate ele aconteça sempre de uma maneira educada na busca do consenso, é o papel das casas de leis. Eu cheguei a ler lendo um pouco sobre o tema, eu li algumas críticas, inclusive de um cientista político bastante conhecido, onde ele diz que as políticas públicas se tornaram uma política de incentivo aos interesses privados. Como que você enxerga essa colocação, Daniel? Bom, seria interessante saber o que ele está falando especificamente, mas pensando de uma maneira, um espectro mais amplo, existe um grande risco de, como a política pública é um processo de tomada de decisão, você tem os atores envolvidos,
né, existe um risco dessa balança desequilibrar para um determinado lado. Quando esse cientista político faz essa crítica, ele pode estar percebendo uma captura do Estado por determinados grupos privados e esses grupos estarem atuando em favor próprio, né, interesse próprio. Isso é um risco. Por isso que uma das grandes qualidades do Estado tem que ser a conciliação, né? A possibilidade de você saber o que é dado, o que é informação, o que está enviesado, trazer métodos científicos, academia para validar os argumentos da sociedade civil e do mercado, saber o que aquilo realmente representa, efetivamente representa o problema para poder tomar a decisão. Então, assim, e vem, né? Volto lá ao início da discussão. Por que eu gosto de, toda vez que se pergunta o que é política pública, de inserir o elemento processo decisório, processo de tomada de decisão na política pública? Porque eu acho que a gente olha muito para o Estado em ação, para a implementação da política. Mas algo que tem que ser trabalhado e o Estado tem que ter competência para fazer é a coordenação o equilíbrio dessa balança. São vários atores envolvidos, partidos políticos, sociedade civil, mercado, disputando para que o seu problema seja prioridade na agenda pública e o Estado não pode ser dominado por alguns problemas pontuais que nem sempre representam o problema da sociedade. Um problema como aconteceu em Brumadinho vira um problema nacional, né, porque efetivamente tinha-se a falta de fiscalização, tinha-se um problema que não foi diagnosticado. Mas outros podem causar comoção pública e não ser um problema nacional e o Estado ter que agir por uma pressão da mídia, por uma pressão de momento. E eu estou falando de algo que você tem que olhar para uma população carente que às vezes fica à margem e não tem nem voz para defender seus interesses, né? Talvez o receio da fala do cientista político é que haja uma predominância, exclusividade do poder econômico na pauta, na agenda ou na decisão. Obviamente, os interesses privados no sentido estrito, eles existem, faz parte, é o mercado que atua e essa mediação, como o Daniel disse, é feita pelo governo. Quando a gente falou de coprodução no primeiro momento, a gente obviamente está discutindo um pouco sobre o papel do Estado, cabe o Estado realizar todas as atividades, eu posso trabalhar com o setor privado como parceiro. Então, eu não iria tanto nem para um lado, nem para o outro. Lógico, há de se ter cuidado, entender que setores específicos, econômicos, não devem ter prevalência no bem-estar da coletividade, essa função do Estado fazer essa mediação. Do outro, é possível construir alternativas com a atuação do setor privado, desde que o Estado tenha capacidade regulatória e fiscalizatória. Então, soluções já são tomadas no sentido quando o Estado entende que não deve executar políticas, privatiza. Quando o Estado entende que pode atuar em parceria, pode fazer uma concessão comum, uma concessão patrocinada, uma concessão administrativa, caminhando aí para uma PPP. Todos esses modelos eles são utilizados e são válidos e são modelos de construção em parceria de soluções para problemas públicos. Então, acho que não há de se demonizar o mercado e, por outro lado, não há que se também achar que a solução é a simples não intervenção pura e absoluta, uma vez que existem falhas de mercado, o Estado existe também para poder corrigi-las. Ao longo do programa a gente falou um pouquinho aí do ciclo da política pública. O que mais que a gente poderia falar dessa parte prática em relação às etapas, né, para a construção de uma política pública? Teve uma vez em uma conversa, virou até piada entre a gente aqui, que eu brinquei que o problema da política pública era a meta, né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande. Um dos grandes problemas que a gente tem é a dificuldade de se determinar onde a gente quer chegar. A gente fica tão preocupado com a regulamentação, com o caminho a seguir, e a gente não tem a preocupação em colocar metas. Colocar metas e mais do que isso, né? Essas metas elas têm que ter algum significado nesse fórum. Então esse fórum é interessante para definir o que é esse número, o que é esse indicador que vai ser avaliado lá na frente. Ele significa para a política como um todo. Né? Eu lembro no início do programa Fome Zero, no governo federal, as primeiras avaliações ainda não tinham resultado substantivo e
E aí você tinha algumas avaliações do IPEA, do próprio governo federal, dizendo que ainda não se alcançou o resultado, mas estava aumentando a autoestima da população naquele período, né, o Bolsa Família. Então, assim, do ponto de vista técnico, ele é extremamente problemático, né? Mas aí você foi estabelecendo as metas e tudo com o decorrer do programa. Você foi identificando outros indicadores para poder justificar o programa Bolsa Família à época. Enfim, acho que a gente precisa trabalhar melhor esse lado do planejamento. A política pública, quando a gente olha para o ciclo, ela não vai seguir aquele ciclo, né? Aquilo é um modelo, é uma forma de enxergar como aquilo funciona. Mas no dia a dia a gente tem que ter muito claro para onde você está querendo chegar. E eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem, porque falta capacidade de inserção de alguns grupos que podem qualificar o debate da burocracia. Hoje a burocracia brasileira, eu acho ela muito insulada, muito ensimesmada, né? E aí eu acho que precisa um pouco dessa participação popular, dessa participação e do próprio mercado. Uma das fases do ciclo, uma das etapas do ciclo da política pública que eu acho que a gente chamaria atenção é a etapa de avaliação. A avaliação, para mim, é uma etapa muito curiosa, porque a primeira frase de qualquer aula, você vai ouvir que avaliar é atribuir um valor, é fazer um juízo de valor. E, obviamente, isso está ancorado em alguns outros aspectos, né? Então, depende quais são seus conceitos, aquilo que você valoriza ou não. Nem tudo é técnico, necessariamente. Você tem uma avaliação que ela é política. Então, não é incomum programas serem hiperqualificados por parcela significativa e subqualificados, avaliados, né? Hiperavaliados ou subavaliados, no sentido de que ou é muito bom ou é muito ruim. E é difícil, às vezes, ter essa separação das paixões. No momento, eu tenho colegas que vão defender abertamente determinado tipo de política, falam, não, isso aqui foi um marco para o Brasil, mas não necessariamente não foi efetivo, talvez não tenha sido eficiente. Não, mas tem a questão política que é muito importante. Sim, talvez tenha mesmo, e talvez tenha sido representativo naquele instante, mas não gerou, talvez, os resultados quando a gente pelo menos pode contestar outras visões. Então, é uma etapa muito interessante, que tem sempre uma disputa pela narrativa, e é uma parte muito legal. Acho que o gestor ali, eu acho que o estudante de políticas públicas, quem se interessa, vai perceber que nunca tem um lado só, nunca a gente vai ficar olhando só objetivamente para 2 ou 3 pontos. É possível trazer mais pontos, mais visões para poder avaliar. E talvez o mais interessante também depois da avaliação é uma etapa que talvez a gente pergunta, bom, a política acaba, reformula, continua como está. Morre, não morre, porque isso também acaba acontecendo, né? Seja porque uma outra agenda ela entra, então aquele problema que estava ali acaba perdendo significado ou importância, ou não vai ser mais tratado daquela forma. Isso também carrega uma série de divisões aí político-ideológicas por trás, porque um prioriza mais, outro prioriza menos, e a alternância de governo é saudável para que haja esse carrossel de alternância. E é mais ou menos assim, eu acho que são 2 etapas, para mim, são muito... Eu gosto de ver as paixões colocadas nos momentos da avaliação. Pensando sobre esse prisma, é até interessante, porque vai além das políticas públicas, né? A gente está hoje em tempos de fake news, de um debate acalorado, né, e em que não necessariamente as pessoas não têm razão ou têm razão, a gente está se preocupando mais como a gente constrói esse raciocínio, né? O método da ciência, mas uma forma como eu defendo, de onde eu parti para poder chegar naquele ponto, chegar naquela conclusão. Então, por que eu defendo o Estado menor? Né? Por que eu defendo uma atuação mais presente do Estado? Essas 2 pessoas vão ter que sentar e desenvolver o caminho para chegar nessa conclusão. Acho que isso tem sido rico e já na avaliação já está trazendo isso para o dia a dia da população, para poder ter um pouquinho mais de densidade, tanto para a discussão quanto para tomar suas próprias decisões. Não é incomum a gente pegar uma próprio Bolsa Família, a gente vai encontrar defensores muito acentuados da política e outros que vão para uma outra parte de argumentação, né, que na verdade combatem a autonomia, né, enfim. E acho que convive-se com essas 2 opiniões, e aí você vai ter argumentos para um lado e para o outro. Eu acho que as pessoas têm
condição de acompanhar a parcela significativa dos dois lados do argumento e também poder decidir se de fato deve manter, se não deve, enfim. E é por isso que talvez as políticas públicas sejam tão apaixonantes. Na sua visão, quais são os principais desafios, ainda falando um pouco da implantação, né? E quando a gente pensa nas leis, não é só implantar, tem também a questão posterior, antes da avaliação, que é a questão da fiscalização, realmente, de que aquela lei vai ser realmente colocada em prática. Como que você vê esse aspecto? Não é só a questão do Estado saber o que faz, ele precisa decidir de fato o que vai fazer, como vai fazer. Ele precisa, se ele decide sair, de fazer que o mercado atue, ele precisa de boas agências reguladoras, ele precisa de segurança de contrato, a parte jurídica bem definida para que também você garanta a segurança jurídica para os agentes. Você precisa de capacidade técnica do corpo funcional do Estado, e aí tem discussões mais amplas sobre gestão da força de trabalho. Aí a gente está falando tanto de ingresso, permanência e saída dos servidores. Crises fiscais, obviamente, afetam muito o poder do Estado de contratar mais mão de obra. A gente também precisa rever alguns diplomas, talvez consolidados, de atração de mão de obra, retenção. Mas os estados precisam de capacidade técnica, um melhor corpo funcional assegura, em boa medida, melhor capacidade de resposta aos problemas, ou no mínimo de construções dialogadas com sociedade civil e poder privado. E hoje, talvez a sociedade brasileira esteja fazendo essa discussão, talvez não centralizada, mas ela está lateral, né, a esse processo, do tipo, qual é o tamanho do Estado que eu quero, o que esse Estado está entregando para o tamanho existente, e aí medir esse Estado, obviamente, ou pesar esse Estado, depende do instrumento que eu estou olhando, se é número efetivo de servidores, se é relação gasto da máquina versus PIB, comparação com países, enfim, tudo isso modifica a minha análise. Mas, acho que no caso brasileiro, na minha visão, hoje o desafio é, de fato, uma profissionalização ainda maior do serviço público para dar conta da complexidade que a gente tem dos processos. Não é à toa que a gente vem observando uma expansão muito grande das vagas, pelo menos destinadas a esses cursos em graduação. Então, eu vejo isso como um aspecto fundamental que vai ou pelo menos está na pauta, de discutir um pouco esse lado do Estado. Gostaria de complementar com alguma... Que a implementação a gente tem décadas de discussão aí, né? Porque você entra, né? Uma das facetas das macro discussões é o tamanho do Estado e onde eu vou intervir. Se o professor, por exemplo, da rede pública, se o professor precisa ser contratado ou se eu posso ter mecanismos de voucher, como é na Inglaterra, para poder dar Porque o ensino de qualidade não é uma discussão, né? Todo mundo sabe que precisa disso. Atendimento de saúde não é uma discussão, mas como eu vou implementar isso? Né? Quadros qualificados e quadros qualificados onde? Na prestação de serviço ou numa gestão do contrato, gestão de parcerias, né? Eu acho que a gente está caminhando aí, não sei se é o meu viés, mas eu acho que a gente está caminhando para cada vez um Estado menos presente na ponta, né? E pensando políticas de maneira mais flexível, através de parcerias, através de contratos, trazendo o mercado privado para uma lógica de atendimento ao público do setor público, né? Mas dá décadas de discussões isso. Alguns setores acabam caminhando mais, né? Então, questão de rodovias, talvez, hoje em dia, portos, aeroportos, tem se buscado, talvez tenha se entendido que esse não seja uma atividade finalística aí a própria área da saúde, com as organizações sociais, né? A área da cultura, muito no estado de São Paulo, que já atua com organizações sociais. Então, essas são discussões que a gente vai encarar de que forma a gente implementa a política pública. Ainda falando, né, dos desafios aí na formulação, implementação e gestão dessas políticas públicas, acredito que isso não seja algo restrito só do Brasil, quer dizer, cada país encontra aí os seus desafios e suas dificuldades. Mas existem países que podem servir aí de modelo para o Brasil, assim, nesse sentido, modelos bem-sucedidos? Como que vocês veem isso? A gente tem um paradigma que teve muito presente na discussão da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, né? Com o ministro Bresser, que é o paradigma da escola inglesa, né? Da reforma inglesa, em que você tentou reduziu os controles sobre processos para olhar mais para resultado. Você teve uma visão de máquina, que a prestação de serviço público ela se deu através mais de parcerias. O Bresser propunha, né, que você
você tivesse só um núcleo dirigente de servidores públicos concursados que é para trabalhar com essa máquina mais flexível. E eu acho que para o mundo de hoje, com os avanços que tem, o permitir a inovação, permitir com que o mercado dê uma dinâmica um pouco mais altiva para o Estado, eu preciso sair um pouco da ponta, eu preciso sair um pouco da prestação de serviço público, né? Você contratar um médico pelo Estado, eu passo a ter uma disputa com o mercado que é de salário, de posição, de regalias, que o Estado não consegue acompanhar. E na área de tecnologia é pior ainda, porque aí eu tenho uma prestação e a nossa forma de contratação, de comprar, de gerenciar recursos humanos, não acompanha a inovação que o mercado demanda, né? Então, às vezes, é melhor você pensar formas de contratação, formas de participação da iniciativa privada dentro do Estado, para que eu tenha essa possibilidade de inovação. E é natural que a prestação de serviço pelo Estado ela seja mais controlada e mais engessada, porque eu preciso prestar contas com a sociedade. Então, meu dia a dia, o cara sabe quanto que eu ganho como servidor público, o cara sabe, tem que saber o que eu estou fazendo, que tipo de trabalho que eu presto aqui, né? Então, naturalmente, é mais engessado. Então, acho que para olhar a experiência internacional, a gente sempre tem o paradigma da reforma inglesa, que é o mais comentado, mais utilizado. Meninos, o assunto está muito bom, mas a gente vai precisar encerrar. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui na Rede Alesp. Foi muito importante a contribuição de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.